Oferecimento Gorilla GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, está no ar mais um programa Sexualmente Nós Queremos Discutir a Relação, onde nós falamos sobre sexualidade de uma forma simples, objetiva, para que você possa então interagir conosco de uma maneira muito fácil e também bastante simples, né? Você pode trazer aí as suas dúvidas, trazer seus comentários e é muito fácil para você participar, viu? Você pode mandar aí a sua mensagem através do site da Just TV, ok? Nós já estamos inclusive aqui aguardando a sua dúvida ou qualquer comentário que você queira fazer, mande para nós que a gente já vai começar a falar a respeito, ok? E no programa de hoje nós vamos tratar de um tema que é bem interessante porque nós já tivemos assim pedidos para que a gente tocasse nesse assunto novamente, né? Só que hoje nós vamos tocar de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre o consumo de produtos eróticos. Quem será que compra esse tipo de produto, hein? Qual será que é o perfil desses consumidores? Quais será que são os produtos preferidos? Como que se comportam essas pessoas? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desses perfis. Teremos também aqui a entrevista com uma consultora da Rede Mel, que é uma parceira nossa aqui do programa, então aguarde que vai ser muito legal. Mas nesse momento nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no nosso Falando Sério de hoje. Vamos lá. E no Falando Sério de hoje, nós vamos então falar um pouquinho a respeito do perfil das consumidoras dos produtos eróticos. E eu falo consumidoras porque a grande maioria, por incrível que pareça, são mulheres. Você sabia que 70% deste mercado ele é composto por mulheres? Pois é, então nós consultamos aí algumas revendedoras da Rede Mel, inclusive uma delas estará aqui conosco no último bloco, né? E a Rede Mel, ela é uma empresa de produtos sensuais e eróticos, parceira nossa aqui no programa, e ele então passou para a gente uma série de dados para que nós possamos então identificar o que cada tipo de mulher consome mais. Elas foram divididas em 6 perfis diferentes e cada uma opta por um certo tipo de produto, variando entre o mais discreto para aquele que é mais ousado, mais sexy ou até mais prático, por que não? São as mulheres que, em 90% das vezes, incentivam os homens a usar um produto erótico para apimentar a relação. Não é esquisito? A gente sempre acha que homem que domina o pedaço, que sabe tudo, que é o desinibido? Não é, não. É a mulher que incentiva nesse sentido também, né? Quanto mais experientes no consumo do segmento erótico, mais as mulheres gastam em produtos mais caros, proporcional, é claro, ao valor agregado. Elas buscam por qualidade extrema, já que normalmente elas experimentam diferentes marcas e já formaram a sua opinião a respeito. O que todas têm em comum é que, ao comprar aí esses produtos sensuais, elas estão sempre objetivando o prazer do parceiro, mais até mesmo do que a satisfação própria. Isso também precisa mudar um pouquinho ainda, né? Ainda continua o perfil feminino voltado para a satisfação do parceiro. Por isso, existe aí a preocupação de se iniciar este processo sem muito exagero, começando muitas vezes por cosméticos sensuais, ou então uma boa lingerie, que seria assim uma porta de entrada, uma tática para também não assustar o parceiro.
né? Para ele não ficar achando, ih, com quem será que ela tá aprendendo isso? Com quem que ela tá andando, né? Que negócio é esse? Chega de repente oferecendo um monte de coisa diferente aqui, né? Então, por isso que a mulher sabe bem que ela tem que ir devagar com a dor, porque o santo é de barro, né? Para não assustar. A transição, então, do sensual para o erótico acontece aos poucos, de uma forma natural. Uma vez que aí é quebrado aí todo um tabu de preconceito também e de inibição. E cada produto decifra um estágio da relação, na qual pode passar aí por muitas mudanças. Então veja quanta coisa legal a gente vai poder conhecer a respeito disso. A gente pensa que comprar um produto erótico, sensual é uma coisa tão simples assim? Não é. Por trás disso, a escolha de um produto traduz a personalidade de uma pessoa, tá bom? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Nós vamos agora responder aos e-mails, né? Boa noite, Luana. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Bem, vamos lá. Uma pergunta de uma pessoa que não se identificou, mas ela pergunta aqui, acho que é ela ou ele. O que estas mulheres buscam ao comprar este tipo de produto, doutora? Então, né, as mulheres elas podem buscar muitas coisas diferentes. Como eu disse, né, elas podem buscar a satisfação, né, do parceiro. Então, elas pensam que ao adquirir esse tipo de produto, elas podem, então, apimentar um pouco mais a relação e, consequentemente, o parceiro ficar mais satisfeito. Muitas vezes a mulher ela está preocupada, vamos dizer assim, com o relacionamento. O que é que está acontecendo? Às vezes o relacionamento já não anda muito bom, o relacionamento está um pouco frio. Então, o que ela vai fazer? Ela, muitas vezes, ela pensa num monte de coisa. Ela vai fazer um curso para aprender a fazer um striptease, ela vai em busca desses produtos para poder, então, trazer algo novo e diferente para a relação, né? Então, pode ser algo nesse sentido. Ela também pode estar assim, o relacionamento está muito bem, está muito legal, mas ela quer sempre trazer algo diferente. Às vezes é aquela mulher que é antenada para as coisas novas, ela quer sempre estar aprimorando o relacionamento, então ela vai e busca também saber o que tem de diferente, que tem de novo no mercado, que eu já fiquei sabendo hoje aqui pelo pessoal da Rede Mel, que tem cada coisa assim super diferente que você nem imagina. Sabe que tem alguns produtos que funcionam através de, como é que chama, Marcos? Energia solar, né? Olha só que coisa. Então, você tem coisas assim, tudo ecologicamente correto, hein? Viu só? Até nos brinquedinhos eróticos, né? Então, muitas coisas podem se buscar. O importante, né? Você que fez essa pergunta, é sempre saber o seguinte, reconhecer os limites desse relacionamento. Né? Então, assim, não adianta você já querer trazer para essa relação um acessório ultra diferente, exagerado e tudo mais, se você nunca na vida fez isso. Né? Então, você precisa conhecer os limites da relação, entender bem como é que o parceiro ele pode entender essa sua atitude. Isso você pode fazer sondando, né, esse parceiro até mesmo antes de introduzir um acessório no relacionamento. E assim vai, né? Mas, sem dúvida, que eles ajudam bastante. É claro, você não pode todo relacionamento estar com uma coisa nova ali também, né? Porque não é por aí. Mas, para uma surpresa de vez em quando, é muito bom. Pode ter certeza disso. Certo. Vamos lá. O Gilberto está perguntando aqui. Bem, para quem toma remédio para afinar o sangue, isso pode causar a perda de ereção mais rápido? Gilberto, você só vai ter problemas, né, com a ereção caso você esteja tomando alguns medicamentos que mexam diretamente com isso. Normalmente, os medicamentos que atrapalham a ereção são medicamentos que possuem beta-bloqueadores, tá? Então, guarda bem esse nome, beta-bloqueadores. Então, você tem que perguntar para o seu cardiologista se os remédios que você está tomando, né, tem aí beta-bloqueador. Se tiver, pergunta para o seu médico se ele pode trocar esses remédios, se há essa possibilidade, né, para que então você não fique com a ereção aí comprometida, tá bom? É o que pode acontecer. Se não tiver beta-bloqueador, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Normalmente são medicamentos para hipertensão também, que pode auxiliar na perda da ereção, tá?
Ok. A Débora Borges pergunta aqui, doutora, como eu posso fazer meu namorado utilizar certos acessórios? Bom, Débora, você vai poder fazer isso através de uma boa conversa com ele, não tem jeito, né? Não adianta você querer enfiar a garganta abaixo esse assunto para ele, já colocando os acessórios ali, né, na cama entre vocês dois, porque definitivamente não é o melhor caminho, tá? Você vai ter que conversar um dia uma coisa, outro dia outra coisa, o que ele acha, o que ele pensa a respeito. De repente vocês podem até assistir a um filme pornográfico, um filme erótico, que até tenha, né, utilize os acessórios, enfim, né? Vai mostrando a ele que isso não é coisa de puta não, tá? Isso daí é coisa de mulher também muito direita, mas que quer apimentar a relação, né? Porque às vezes a fantasia do homem é essa. Ah, o que é? Ela vem trazendo tudo isso daqui, que tá andando com quem? Tá saindo com quem? O que é isso? Essa mulher, se eu incentivar o uso disso, ela vai virar uma puta, né? É a primeira coisa que passa na cabeça do homem. Então o que ele faz? Ele tesoura, ele corta, ele não quer que você use para não dar chance de você, então, sair por aí dando para todo mundo, né? Então, tente mostrar para ele que não é esse o caminho, que a ideia é apimentar o relacionamento de vocês dois, é tornar a relação de vocês dois mais íntima, cada vez mais estreita, para que fique cada vez melhor. Essa é a ideia, esse é o sentido que você tem que passar para ele, para depois trazer os acessórios, tá bom? Bem, doutora, pergunta agora do Marcos Jonas. Eu tenho um baralho de Kama Sutra, mas minha namorada resiste em utilizar. Como eu posso convencê-la? Olha, é Marcos, né? Marcos, sabe o que é? Ela deve estar achando assim, a cabeça dela, ó. Se eu incentivar que ele use esses baralhinhos todos aqui, ele vai querer que eu faça todas essas posições. Aí ele bota lá uma carta, ele vai querer, vamos experimentar essa daqui? Bota outra carta, vamos experimentar essa outra daqui? E talvez você não esteja com ou melhor, ela talvez não esteja com a disponibilidade de fazer nada disso, sabe por quê? Porque talvez até mesmo o que vocês estão fazendo não esteja bom para ela. O buraco, Marcos, é mais embaixo, né? Na verdade, você tem que descobrir o que é que está se passando no relacionamento de vocês dois, né? Para que ela muitas vezes resista, né, a trazer coisas novas para o relacionamento. Tá? Então, assim, precisa ver como é que está o tesão dela, o desejo dela para o sexo, se ela está satisfeita com o que está acontecendo, se as carícias que vocês dois estão se proporcionando um ao outro estão sendo suficientes para deixá-la excitada para esse relacionamento. Porque não adianta querer forçar uma situação, porque vai ficar cada vez pior. Ela vai pegar uma birra tão grande desse teu baralhinho aí, que daqui a pouco não é baralho, não é nenhum tipo de acessório que vai deixar rolar nessa relação. Então, toma cuidado, né? Primeiro investiga, tenta ver o porquê que ela resiste a tanto. Pode crer que, às vezes, tem uma pitada de insatisfação com o que vocês estão vivendo hoje, tá bom? Bem, pergunta do Rafael Ferres. Doutora, eu assisti um vídeo que fala como aumentar o tamanho do pênis. Isso é real? Funciona mesmo? E qual o nome do instrumento? Ele quer saber. Como é que ele chama? Rafael. Rafael, abomina isso da tua vida. Tira. Isso aí não pode uma coisa dessa. Isso não existe. Não dá para aumentar pênis, não tem nenhuma técnica mirabolante, não tem nada assim milagroso para poder aumentar o pênis, viu? Não tem mesmo, tá? A gente, assim, nos congressos, né, que existe sobre sexualidade, muito se discute a respeito desse assunto, porque a internet passa cada coisa absurda, né, para se aumentar o pênis. Outro dia mesmo eu entrei numa dessas coisas, em sites disso daí, e tava lá que você fazendo com a mão, né, usando uma determinada técnica que estavam se ensinando lá, poderia se aumentar o pênis em até 5 centímetros em 2 semanas. Isso é um absurdo tão grande que você não tem noção. Sabe, 5 centímetros
Não faz milagre nunca. Então esquece, quem vende isso daí é tudo picareta, é só para roubar o seu dinheiro e não existe ainda nada comprovado pela ciência, né, que possa ser feito para aumentar o pênis. Tudo está em fase de estudo, não tem nada fechado e concluído ainda, tá? Então, cuidado, se você não está satisfeito com o tamanho do seu pênis, né, primeiro, investigue se ele está realmente fora dos padrões esperados para o homem brasileiro. Segundo, né, veja se mesmo se ele realmente estiver fora desses padrões, se o tamanho que você tem, será que não dá para ter relação sexual? Porque o tamanho não interessa na hora do sexo. Interessa a sua pegada. Se você tiver boa pegada, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então veja tudo isso, se for o caso, procura um psicólogo para você se livrar dessa questão. Senão você não vai para frente nunca, tá? Certo. Agora uma pergunta da Bruna. Ela diz aqui, doutora, por favor, me ajude. Quando eu fico em determinadas posições na hora do sexo, sinto que minha vagina faz uns barulhos estranhos. Tipo pum. É sério, me ajude. Da Bruna. Bruna, isso aí que está acontecendo com você, acontece com muitas mulheres. E não precisa ficar preocupadíssima não com isso, tá? São os flatos vaginais, que parece que você está soltando pum mesmo pela vagina, tá? Mas isso pode acontecer por dois motivos, né? Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei, por exemplo, se você já teve muitos filhos de parto normal, por exemplo, enfim. Mas vamos considerar que você teve, né, 2, 3 gestações, todas de parto normal. O que pode acontecer com isso é que o assoalho pélvico, né, a parte interna da vagina, onde tem toda a musculatura, né, essa musculatura ela fica frouxa, ela fica mole, né? Então o que acontece? Quando o pênis penetra, não oferece uma contração, né, sobre o pênis, porque tá frouxa essa musculatura. Então dá espaço para poder entrar ar na vagina. Então, entrando ar na vagina, fica uma coisa tão feia, sem graça, né? Dá um pouquinho de vergonha. Então, você precisa, né, passar por um ginecologista para poder ver como é que está essa musculatura. Muitas vezes, a ajuda de um fisioterapeuta, através de exercícios, podem te ajudar. Também tem uma outra coisinha legal, que são esses pezinhos aqui, ó. Lá na Rede Mel também tem, ó. Esses pezinhos aqui, cada um deles, né, tem uma gramagem diferente. Então, começa do mais levinho e vai para o mais pesado. Então, você vai colocando um de cada vez na vagina e vai fazendo exercício, olha, para poder aprender a fortalecer esta musculatura. Tá? Então, você pode fazer isso através da orientação do fisioterapeuta ou de um ginecologista, que pode ajudar bastante, tá? São uns pezinhos para fortalecer a musculatura vaginal. E se você não teve filho ainda, você não tem essa musculatura frouxa, pode ficar sossegada, porque foi ar que entrou. Entrou ar antes do pênis, por isso que você, então, solta pum pela vagina. Tá bom? Nós vamos agora para um rápido intervalo e eu volto já já, não saia daí e mande a sua dúvida para a gente continuar conversando. Até já! Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br.
Estamos de volta com o programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação e no programa de hoje nós estamos falando sobre o consumo dos produtos eróticos. E para conhecer um pouquinho mais sobre isso, nós vamos para as rapidinhas da semana. Vamos lá! Conforme nós falamos no Falando Sério, hoje nós vamos descrever alguns dos perfis de consumidoras de produtos eróticos. Como eu disse anteriormente, a escolha do produto tem muito a ver com a personalidade da mulher que vai comprar aí esses produtos. Então vamos lá, né? O primeiro perfil é intitulado de romântica. A preliminar, então, no caso dessas mulheres, é valorizada e todo o charme no detalhe é muito bem-vindo. As mulheres com este perfil procuram itens que interferem nos sentidos, como, por exemplo, olha, as velas aromáticas, né, que se transformam aí em óleos de massagem, tem um cheirinho super gostoso, cosméticos sensuais com aromas de morango e chocolate, além de lingeries e hobbies delicados que a deixam mais seguras para a relação. Alguns cards do amor, como eu já mostrei até em alguns outros programas aqui, ó, tá? E os dadinhos também são muito utilizados pelas românticas. Nós temos agora um outro perfil que é a descolada ou a moderninha. Como ela sempre busca novidade, itens diferentes são os preferidos. Artigos divertidos que parecem brinquedos e até ingênuos, como os vibradores em formato de pincel para blush, né? Ou então o patinho, são os escolhidos. Também são as que tomam a iniciativa comprando anéis e capas penianas para o parceiro, para usá-la no momento da transa. E acabam muitas vezes sendo as primeiras a experimentar os produtos mais diferentes e inovadores. Elas buscam lingeries mais sensuais e fantasias de acordo com a época do ano. Já viu só que graça? Olha, Natal, Páscoa, estão sempre fazendo uma coisinha diferente. Temos agora um outro perfil que é chamado, são as travadas. Essas aí são super curiosas, mas são medrosas para novos experimentos. Na primeira visita, ela procura saber a função de quantos produtos ela puder, assim, né? Mas para a porta de entrada, na verdade, ela vai procurar, e para ela iniciar toda essa prática, né? Ela vai procurar os produtos mais tradicionais. Elas costumam comprar algo que não faça com que o parceiro perceba de uma forma muito explícita a novidade, como os produtos que a gente pode dizer assim, o perfume com os feromônios, gloss labial com sensações e gostos bem diferentes, as velas, tá? E quando ela tenta incrementar um pouco a performance, ela acaba escolhendo lingeries delicadas e com uma leve transparência para não ousar demais. Nós temos aí também a clássica, que ela procura, além do romance, a praticidade e o conforto durante a relação sexual com o parceiro. Géis lubrificantes, as bolinhas, aqui ó, né, tem as bolinhas, tá? Lingeries, né, são os preferidos também, mas às vezes ela gosta de sair mesmo da linha usando um brinquedinho aí discreto para que ela possa sentir prazer sozinha e aprender técnicas de pompoarismo. Vídeos instrutivos são também fórmulas muito buscadas por elas para poder inovar a relação do casal. Um outro perfil, né, que é intitulado de atrevida, são aquelas mulheres que experimentam e também indicam. Elas se divertem com as, por exemplo, máscaras ou então com essas coisas, ó, as algemas, né, com fantasias sedutoras e elas pensam aí nas diversas ambientações que elas podem criar, né, para que então crie aí um clima legal e aumente a tensão aí do seu parceiro. Junto com as moderninhas, elas são também as que têm a iniciativa de lançar a ideia de usufruir alguns artigos eróticos para o homem. Temos a sedutora é aquela que pensa tudo antecipadamente para poder criar a situação perfeita e infalível de uma noite ou um dia, dois, né? Começa cedo,
Mensagens de celular são aquilo que esquenta, né? O que vem depois. A banheira se enche de espuma de menta refrescante e o corpo é hidratado com uma bruma bem suave. Ela gosta de velas, ela gosta de vídeos, óleos de massagens comestíveis, gostam de lingeries transparentes, pretas, rendas e fantasias menos caracterizadas. Então, você tem uma ideia aí, né, que tem de tudo, né? Tem aí produtos e acessórios para todos os perfis de consumidoras, ok? Essa foi uma curiosidade interessante aí do Rapidinhas para você. E vamos lá, vamos aos e-mails, Luana. Vamos lá. A Ângela está perguntando aqui, doutora, quem você acha que resiste mais em usar os instrumentos no sexo, o homem ou a mulher? Então, Ângela, né? Ângela. Então, Ângela, por incrível que possa parecer, né, os homens, eles resistem um pouco a utilizar, por exemplo, vibradores em formato de pênis. Eu tenho muitas pacientes no meu consultório que acabam falando isso para mim, né? Elas querem, muitas vezes, levar aí os vibradores para o relacionamento e o homem não gosta, não. Ele tem medo da competição, sabia disso? Ele acha que ele estará ali sendo comparado com aquele vibrador. Então, muitos não gostam desse tipo de coisa. Muitas vezes, num primeiro momento, o homem não gosta, mas depois, dependendo do como a mulher conduz toda a situação, né, ele acaba gostando, ele acaba aderindo aos acessórios. Então, a gente pode dizer que quem adere melhor são as mulheres, tá bom? Certo, doutora, a pergunta do Edi agora. Eu tenho 20 anos e eu estou percebendo que estou com o início de ejaculação precoce. Pois quando inicio as carícias com a minha namorada, já sinto que ejaculei. O que eu devo fazer? Edir, né? Edi. Edir, o que você deve fazer é o seguinte. Se isso, primeiro, você tem que analisar se isso está acontecendo todas as vezes que você está num relacionamento, né, sexual. Começa com as carícias para poder tentar acabar no sexo propriamente. Se isso estiver acontecendo em todos os relacionamentos, então aí sim a gente pode dizer que você está com ejaculação precoce. Nesse caso, você vai ter que procurar ajuda profissional, não tem jeito, tá? Você vai ter que procurar ajuda de um psicólogo especializado em sexualidade para poder te ajudar. Por quê? Porque a ejaculação precoce é uma disfunção de causa emocional. O que leva um homem a ter uma ejaculação muito rápida é a ansiedade. E é isso que você vai ter que aprender a administrar, tá bom? Se você quiser já ir se inteirando um pouquinho mais do assunto, compre um livro que trata desse tema. O livro se chama Quando o Sexo é Mais Rápido que o Prazer. O autor é o Moacir Costa e a editora Prestígio, tá bom? Certo. Agora, o Antônio Carlos, ele diz que tem 53 anos e que mora em Miami Beach. E ele diz assim, doutora, meu médico sempre me indica, me receita Levitra, Viagra e outros, mas eu não preciso ainda. O que você acha disso? Como é que ele chama mesmo? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos, primeiro, tô morrendo de inveja aí de onde você mora, viu? Bom, o negócio é o seguinte. Por que ele te indica tudo isso, então? Por que ele te indica Viagra, ele te indica Levitra, se você não está precisando? Você vai até o consultório dele, apresenta algum tipo de queixa, você até tem ereção, mas você acha que a tua ereção não está tão vigorosa assim como uma ereção dos 20, 30 anos? Será que é isso? Porque, veja, tudo bem, você pode não precisar. Há homens realmente que têm uma ereção boa, uma ereção que penetra muito bem, mas ele queria uma ereção um pouco mais vigorosa, né? Então, acabam utilizando da medicação, tá? Porque a medicação, ela também serve para melhorar a sua satisfação no sexo. Tá? E para outros homens, a medicação ela é necessária para que o homem possa obter a ereção, porque muitas vezes por fatores orgânicos como diabetes, colesterol elevado, hipertensão, insuficiência renal crônica e assim por diante, esses homens ficam comprometidos com a sua ereção e por isso precisam da medicação para isso. Agora, se você está dizendo que não precisa, mas se você quer só melhorar um pouco o vigor desta ereção, pode fazer uso eventualmente, mas aí sempre com a orientação do seu médico, tá bom?
A Tiffany pergunta aqui. Doutora, meu namorado tem fetiche de transar nos fundos de uma casa abandonada, mas eu não quero. O que eu faço? Tiffany, né? Tiffany, bom, se você não quer, já está resolvida a questão, não tem jeito. Se você não quer e ele quer, você não pode fazer nada forçado, não é verdade? Agora, você já parou para pensar qual que é o seu medo nessa história? Né? É claro que vocês teriam, é complicado realmente, né? Nos fundos de uma casa abandonada, ele escolheu a dedo o negócio, hein? Olha só. É lógico que isso pode correr um certo perigo por conta do local e tal. Eu acho que, na verdade, é isso que atrai o seu parceiro, né? O perigo, porque uma casa abandonada, ela não está em qualquer lugar, né? Então, é isso que deve deixá-lo bastante excitado. Se você não quer, não faça. Aí você vai ter que conversar seriamente com ele a esse respeito e ver o que vocês podem fazer para se entrosar em relação a isso, tá bom? Bem, eu gostaria de deixar para vocês o meu site, né, que é o carlasecarello.com.br. E, é claro, isso é para que vocês possam aí, saber um pouco mais a respeito da minha vida profissional, vocês possam conhecer um pouco mais a respeito do assunto sobre sexo e sexualidade, né? Então, entre lá no carlasecarello.com.br e também tem o meu blog, que é o falandonaquilo.com.br. Você lá vai encontrar posts, vai poder trocar ideias aí com outras pessoas, tem assuntos bem interessantes a respeito, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já já e no próximo bloco nós vamos ter uma entrevista aí com uma revendedora da Redmel. Vamos ver o que ela vai trazer pra gente de novidade nesse sentido. Até já e eu volto logo. Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Bem, estamos aqui com a revendedora da Redmel, a Dora. Boa noite, Dora. Boa noite, doutora. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite. Então, me conta um pouquinho, Dora, o que te levou a ser revendedora de produtos eróticos? Olha, na realidade, eu comecei mesmo como usuária. Ah, é mesmo? Isso, então, como usuária, eu já comecei a conhecer os produtos e, conversando com as colegas, com as amigas, me surgiu a ideia de vender, trabalhar com os produtos. Uhum. E foi assim que eu entrei nesse ramo. E você, assim, ficou inibida em algum momento de ter que contar para os seus amigos ou para suas amigas de que você estava vendendo produtos desse tipo? Eles chegaram a te fazer algum tipo de piadinha, alguma coisa assim? Não, negativo. Todos os meus amigos e amigas eu já comuniquei, estou passando e-mail, coloquei no Orkut, no MSN, via telefone, e todo mundo ainda me parabeniza porque diz que é a minha cara mexer com esses produtos. Você acha que precisa ter, assim, ser desinibida como você aí em relação a esse assunto para poder vender esses produtos eróticos? Precisa. 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 E por que você acha disso?
É porque é um pouco constrangedor, né? O pessoal próprio se discriminam com relação aos produtos, até tem vontade, mas falta aquele primeiro passo. O que, por exemplo, assim, quando você chega num cliente, né, você já vai logo mostrando os produtos, como é que você inicia, né, essa tua abordagem com o cliente? A minha abordagem que eu faço é antes do cara a cara, entendeu? Uhum. Antes do cara a cara, eu já começo a conversar com uma pessoa, começo a descobrir o perfil da pessoa, entendeu? E o tipo de vida que ela tem, do relacionamento e tudo. Quando eu vou falar com a pessoa, encontrar a pessoa, já essa parte eu já pulei. Já vou lá para resolver e entregar o produto. Quer dizer que aí você já chega com o produto certo. Já chega com o produto certo. Aquela que é a romântica, travada, atrevida, daquele jeitão que a gente estava explicando aqui há pouco. Tenho conselho e orientação para todos os estilos. E elas chegam, por exemplo, assim, a conversar com você um pouquinho sobre o que se passa no relacionamento delas? Pedem conselhos, alguma coisa assim? Com certeza, pedem conselho, pedem segredo, sigilo absoluto, e elas acabam abrindo e te falando coisas que tem horas que você se sente uma psicóloga. Tu quer dizer, então, que eu disputo o mercado é com vocês, hein, dona? Psicóloga que fugiu da facu, mas tudo bem. E me conta uma outra coisa. Quais são as principais dúvidas ou comentários que elas fazem a respeito dos produtos? As dúvidas, elas sempre estão preocupadas com a saúde. Elas querem saber se esses produtos vão lhe causar algum problema futuro, se esses produtos traz algum tipo de doença, se ajuda a transmitir doenças, entendeu? Uhum. E saber se a empresa, o fabricante, o distribuidor é uma empresa séria. E você costuma normalmente dizer assim o que para elas? Vamos supor, vamos pegar essas bolinhas aqui, vai. Né? Essas bolinhas, elas perguntam para você, posso colocar essas bolinhas na vagina? Posso colocar no ânus? Posso... O que você fala? Eu falo para ela que, quando ela chegar com o amor dela naquele local específico, ela vai ao toalete, fazer aquele charme. Quando ela vier de lá para a relação, ela já vai estar com a bolinha preparada no local certo. Aí elas perguntam para mim, como que eu sei disso? Eu falo, porque eu aprendi comigo mesmo. Então, eu tenho experiência própria e eu sou uma pessoa que as pessoas têm bastante confiança com as coisas que eu trabalho e que eu faço, e que isso basta. Você conhece, Dora? Conheço. Aí, tá, e aqui eu acho que vale uma recomendação também, né? Porque quando você for utilizar qualquer tipo de produto em que você vai passar no seu corpo, ou que você vai introduzir na sua vagina, no ânus, enfim, é muito importante você verificar se esse produto tem registro na Anvisa, né? Se tiver, aí sim é um produto que você pode utilizar, porque foi revisado, ele é um produto que é recomendado pela vigilância sanitária. Então, se não tiver isso, esquece, tá? Esquece porque não é produto bom, não, tá certo? Dora, o que mais que você poderia falar aí para todas as pessoas que estão nos assistindo, né, em relação aos produtos eróticos, assim? O que você acha que eles podem fazer para o relacionamento? Isso baseado, é claro, na experiência que você tem de vender esses produtos para as pessoas, as coisas que você escuta. Olha, os comentários aqui, os produtos, apesar do preconceito e da dificuldade que as mulheres têm ainda nesse século para usar esses produtos, elas... Fugiu. Mas mal, você acha que elas, apesar de elas terem essa dificuldade, elas ainda têm vontade de procurar alguma coisa nova para o relacionamento? Tem vontade de procurar e não tem coragem. Agora, quando ela fica no sentido dela estar não no cara a cara, ou pelo telefone, tem vezes que eu ofereço e a pessoa resiste, diz que não. E eu deixo o cartão, quando chega em casa, a pessoa me liga. Uhum. E sabe aquele, diz o nome do produto, pede para mim.
Mas, por favor, quando você for me entregar, você coloca numa embalagem que não tem nada a ver. Entendi. Quer dizer, ela quer assim. comprar, mas ela ainda não quer aparecer muito, ela não quer né? aparecer. Perfeito. Ela até quer usar, mas ela não quer dar o braço a Aparecer. torcer. Tá certo. Tá bom? Dora, muito obrigada aí pela sua, né, exposição, por ter mostrado a nós aí um pouquinho do trabalho que você faz. A gente, numa outra oportunidade, vai poder falar um pouco mais a respeito desse trabalho e você trazer novidades e curiosidades para a gente, tá bom? Obrigada, doutora. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço, Boa noite. viu? Boa noite. Vamos agora para as dicas culturais da semana. Vamos lá. Bem, e nas dicas culturais de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito desse livro aqui, ó, Namoro é Saúde. Né? Esse livro, então, ele foi feito em parceria com a ONG Saber. E trata-se aí de uma coletânea de textos, né? Alguns já apresentados aí nos folhetos num projeto de sexualidade, né? Coordenado aí pelo Dr. Gerson Lopes, mas que são assim inusitados em seu conjunto. São pequenas gotas aí de informação diante do desconhecimento de temas como a sexualidade, a saúde mental, que permeiam a nossa sociedade. Então, textos, frases, poemas, até mesmo pensamentos aí, tornam a leitura desse livro muito leve, muito envolvente. Então, vale a pena você fazer a leitura. Tá? A iniciativa, então, de publicar esse livro de artigos sobre namoro e sexualidade é muito mais um gesto de amor e de confraternização do que propriamente uma pretensão aí educacional. Os autores desse livro são o Dr. Gerson Lopes, um ginecologista de Belo Horizonte, de quem eu gosto muito e mando um grande beijo aí para ele, e também da socióloga Silvana Barolo, tá bom? Então, o livro Namoro é Saúde, vale a pena você conferir. E se você tiver alguma dica cultural que você queira aí divulgar, mande pra gente que nós vamos ter imenso prazer em fazê-lo, tá bom? E vamos lá, Luana, tem mais alguma pergunta? Vamos lá, doutora, tem diversas perguntas aqui. Eu vou fazer uma pergunta bastante interessante da Rosana e também é uma dúvida do Adilson, do Distrito Federal, tá? Eu gostaria de saber se todas as mulheres gozam várias vezes numa relação ou se isso é um mito, pois o meu marido diz que as mulheres, em geral, gozam várias vezes. E outra, quando a mulher goza, tem que devidamente sair um líquido ou ela pode gozar e não sair líquido algum? Espero que me tire essa dúvida no caso da Rosana. E o Adilson perguntou se isso poderia ser xixi, porventura, ou o próprio líquido de quando a mulher goza. Tá. Bem, Rosana e Adilson, aí vai a resposta. Rosana, seu marido está um pouco enganado. A grande maioria das mulheres não gozam muitas vezes na relação, não, tá? Aliás, nós temos aí uma porcentagem muito alta de mulheres que não gozam nas relações, tá? Então, não é verdade. Mas nós, mulheres, temos a capacidade, sim, né, de gozarmos muitas vezes no relacionamento, desde que a gente continue sendo estimulada. São os chamados orgasmos múltiplos. Com relação a ejacular alguma coisa, né, isso está em fase de estudo. Não há nada conclusivo ainda. A gente não sabe se a mulher ejacula ou não. Algumas mulheres liberam uma grande quantidade de líquido, mas a gente não sabe, não podemos dizer se isso ainda é de fato uma ejaculação. Por isso que para algumas pessoas isso pode ser confundido até com urina por conta da quantidade, do volume que as mulheres acabam expelindo. Tá bom? É isso aí o caminho. Bacana. Agora um comentário também muito legal do Eduardo. Boa noite, doutora. Disse que hoje vai dormir tarde, mas por um bom motivo, né? Em relação ao ar que sai da vagina durante a relação sexual, ele sugere aqui que o melhor a fazer, na opinião dele, é levar numa boa e entender que isso não é nada de anormal. Dar boas risadas acabará ajudando o casal a relaxar. Certo? Isso pode acontecer sim, né? Se a mulher, de fato, no momento,
parceiro perceber que ela ficou um pouquinho sem graça, um pouco envergonhada, é procurar descontrair, porque pode acontecer em qualquer relacionamento, viu? De entrar um arzinho lá e fazer de conta que está soltando pum pela vagina. Então, descontrair é uma boa coisa. E, mais uma vez, Eduardo, muito obrigada aí pela sua participação. E, realmente, hoje é dia de dormir um pouquinho mais tarde, né? Porque, no final, eu vou passar um recado aqui para vocês do porquê que hoje é dia de dormir um pouquinho mais tarde. Eu conto já já. Bom, mais uma pergunta. Vamos lá, Luana. Bom, uma pergunta do Silvino, bastante interessante. E, doutora Carla, qual material você pode orientar, no caso, um acessório, alguma coisa erótica, para as mulheres tipo clássicas? Ou então, de repente, até uma mulher mais ousada? Então, a gente aqui já viu que tem uma série de produtos que podem ser recomendados. Eu não tenho todos aqui, né? Mas a gente sabe que as velas aromáticas, né, são uma delas. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa latinha aqui, ó. Essa, por exemplo, tem um cheirinho super agradável, né? Elas se transformam depois numa espécie de um óleo que pode ser passado em todo o corpo, isso também ajuda. Não é nada assim muito exagerado que vá ofender, magoar o parceiro nesse sentido. Existem alguns géis que também podem ser utilizados, né? Então tem vários produtos. Se você quiser, entra aí no site da Redmel, né? É redmel.com.br, e você então vai poder encontrar uma série de produtos interessantes e verificar qual aquele que melhor se adapta ao seu relacionamento, tá bom? Bem, nós vamos encerrar o programa hoje. Eu agradeço muito a sua participação e eu vou contar por que você tem que dormir um pouquinho mais tarde, viu? É porque hoje eu estarei participando do programa do Jô Soares. E o Jô Soares começa depois da meia-noite. Então, por isso, se você puder aí, aguenta mais um pouquinho, mais 1h30 aí, e você vai ter oportunidade de ver a minha entrevista com o Jô, falando um pouco sobre sexo anal, falando um pouco sobre a sexualidade feminina, masculina. Ficou bem interessante, tá bom? Luana, muito obrigada pela sua participação. Doutora. Olha, manda um beijo para o Antônio Carlos, que está em Miami, né? Ele disse que ia ver o debate da Band, mas acabou preferindo ficar no seu programa. Beleza. Tchau, gente. Até a semana que vem. Obrigada. Então, muito obrigada a todos. Próxima quinta-feira, às 22 horas, estaremos aqui novamente com mais um programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação. Até lá e um ótimo final de semana para